ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Quer conhecer sobre mitos, lendas, folclore e muito mais? Acesse mitografias.com.br. Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje, vamos falar de um tema que eu quis fazer algo simples, algo tranquilo, mas conforme fui fazendo, o tema aí foi crescendo. E hoje, então, a gente vai falar sobre os cães nas mitologias. Algo meio estranho até, né? Assim, algo que parece meio banal, mas quando você vai analisando, você vê que tem muito exemplo disso, né? E tanto que até eu comecei a fazer isso, a ideia inicial é fazer uma pauta simples, né? Tranquila, mas algo rápido, fácil de fazer ali. E aí eu pensei que seria interessante pesquisar aí como os cachorros aí são representados nas diversas mitologias, já que tem em vários locais. Então vamos ver, né? Mas, novamente, conforme eu pesquisava, parecia que a pauta não ia ter fim. Leonardo só queria criar uma pauta pra falar que cachorro é melhor que gato. Ah, mas isso nem precisa falar, isso já todo mundo sabe. Todo mundo sabe, com certeza. Os gatos são do mal. Então, nesse episódio hoje vocês vão ver como o cachorro é muito mais legal. Será que eu consegui ódio de algum ouvinte aí? Vamos ver. Provavelmente metade dos ouvintes são gateiros, então. Tem o gatolicismo, né? Esses ouvintes tudo que é prática do gatolicismo. Eu já aviso que nisso eu sou neutra, eu não tenho cachorro nem gato. Pronto. Nada contra os gatos, mas, né? É sempre assim, né? Tem que terminar com mas, né? Então... Quem sabe, né? Futuramente aí teremos um episódio aí sobre gatos. Isso também acho que renderia bastante. Mas hoje é sobre os cães. Tem muito exemplo aí de narrativas aí. E o simbolismo do cão, né, e do lobo é bem rico. Eu falei, né, do cão e do lobo, que para começar a gente precisa ter noção dessa linha tênue entre cachorro e lobo. Na verdade, tem gente até que diz que essa linha não existe e que, na verdade, até cachorros não existem. Como espécie, o cachorro e o lobo são muito próximos, tanto que eles ainda conseguem se reproduzir entre si. O sistema social, o sistema de matilha, tanto dos cães como dos lobos, é muito parecido. E isso é um detalhe. Foi essa característica que fez a aproximação com o ser humano, que o ser humano também tem um sistema social muito próximo. Você vai ter um líder do grupo, você vai ter uma divisão de tarefas, você vai ter uma divisão de recompensas. E isso acontece entre os humanos e os lobos. Então, a adaptação do lobo ou do cachorro em si para a sociedade humana foi muito fácil. E sem falar de que ela é muito antiga, ela remonta, acho que a idade da pedra lascada, quando os humanos ainda nem eram Homo sapiens, se não me engano. Há uma tese, né, uma hipótese de um antropólogo de que, na verdade, não é que os sistemas são parecidos, é que os humanos acabaram convivendo com os cachorros e copiando alguns dos sistemas de vida deles, sabe? Se de ficar mais em matilha, forma de caçar. Houve uma interação, sabe? Assim, uma simbiose. Não foi o humano que criou o cachorro, né? Mas os lobos que se aproximaram dos humanos, acabaram entrando tipo numa simbiose. Então, os humanos imitaram alguma coisa dos lobos porque eles perceberam, né, que isso poderia mantê-los vivos melhor. E os lobos perceberam que estando junto com humanos também seria mais fácil para eles obterem comida e serem protegidos. Então, sabe assim, uma simbiose das espécies. O cachorro que adestrou o ser humano aí também, olha. Porque é uma coisa, porque essa ideia de que só o humano adestrou o cachorro, e aí às vezes tem algumas teses que falam de outras espécies que isso aconteceu também, que na verdade são um pensamento muito antropocêntrico, sabe? Aquela coisa muito do século XIX, que o ser humano, que o ser humano é o ápice da criação e ele que fez, né, domesticou todos os outros. Sendo que pode ter sido assim, o ser humano ter copiado muitos comportamentos de outros animais
e com isso ter melhorado a vida dos humanos e ter essa simbiose. Então, ouvinte, é o seu cachorro que treinou você pra dar biscoito pra ele quando ele senta. Tem um outro ponto interessante também, que a gente já falou anteriormente de como que surgem deuses e divindades em culturas mais antigas para o ser humano, que várias vezes essas divindades, deuses, semideuses, heróis surgem de pessoas reais, ou que se sacrificaram, ou que morreram e começaram a ser cultuadas por causa de seus atos ou suas histórias. E isso acabou virando uma lenda que acaba uma mitologia e acaba se criando uma divindade. A mesma coisa pode ter acontecido com os cachorros. Cachorros assim mais fiéis, ou que se sacrificaram, ou que foram importantes em batalhas, ou para grupamentos de humanos. Um cachorro específico, até mesmo assim, uma figura de um cachorro, aquele cachorro daquela raça, daquela etnia, também pode ter sido o mesmo significado. E por consequência acabou sendo cultuado, virando uma divindade e entrando num possível panteão mitológico. E isso pode ter acontecido várias vezes na nossa sociedade. Aí muitas vezes também não precisa ser um cachorro que fez isso, muitas vezes pode até ser a forma como o animal age ali e eles incorporam no mito, né? Isso a gente vai ver. Um exemplo é quando a gente chegar nos egípcios. Mas isso daqui foi só para mostrar para o ouvinte que essa confusão de lobo e cachorro realmente tem mesmo, né? E principalmente nos mitos. A gente vai ver que alguns mitos é explicitamente dito que é um lobo, outros que é um cachorro e outros que varia. Então, às vezes você pega em alguma narrativa citando como cachorro, às vezes como lobo, porque não faria diferença ali, né, naquela narrativa em si. Então vai ser difícil, seria difícil falar de cachorro em mitologia sem citar lobo e até sem citar alguns animais semelhantes, porque a gente fala de cachorro e lobo, mas a gente não pode esquecer de chacais, de coiotes, de outros animais que também tá próximo. Eu não sei agora dizer biologicamente o quão próximo é, mas pelo menos na questão de interação com o ser humano e formato, assim, forma, né, também de viver ali. Aqui na América a gente tem muito a questão do coiote, que é uma imagem forte também, que tem um aspecto canino, digamos assim, pelo menos uma certa semelhança. Porque tem vários desses animais que têm uma função semelhante, né, ao do lobo, né? Porque você tem na natureza, normalmente no ecossistema, você tem o predador assim, o predador daquele jeito, o herbívoro daquele jeito, e você sempre vê que tem animais com funções parecidas, né? Não é exatamente o mesmo animal, mas a função é predar, a função do outro é cavar, então sempre tem coisas assim. E aí, quando a gente vai para esses outros animais próximos, aí o número de mitos aumenta mais ainda. Como eu falei, né, principalmente o lobo, por causa da toda a simbologia que ele tem, principalmente na Europa. Conforme esse episódio, ouvinte, vai ser muito assim de exemplos, né? A gente vai viajar aí pelo mundo todo citando exemplos aí de cachorros e lobos. Não vai ter como fugir aí dos lobos. Mas aí você vai ver como principalmente na Europa. Na Europa tem muita coisa e tem alguns detalhes interessantes para ver disso. Tanto que, pesquisando para essa pauta, eu percebi que, assim, eu ouso dizer que a imagem do lobo, ela... E, assim, com isso a do cachorro junto, né? Mas a do lobo em específico é praticamente tão complexa quanto a da serpente. Sem querer se aprofundar aqui no da serpente, mas querendo ou não, você pega inúmeras religiões e mitologias e narrativas com a serpente, seja ela como um inimigo, como um obstáculo, como algo para cura até, né? O que for, tem muita coisa. E o lobo, eu pesquisando aqui, isso daqui tá tão complexo quanto. E isso tem a ver com isso que a gente falou aí da relação que tem com o homem. Tem muita coisa, é bem complexo. E assim, por isso que, como eu falei, esse episódio vai ser mais voltado nesses exemplos de narrativas com cachorros e lobos. A gente não vai se aprofundar tanto até no lobo em si, para deixar até para outros episódios, né? Daria para fazer algo, a gente vai deixar para outro episódio algo mais aprofundado no símbolo em si do lobo, né? Pegar alguns aspectos mais específicos aí que vai valer a pena, então, pesquisar mais a fundo. Mas para ter esse episódio e esse episódio não se tornar 2, 3, 4 e tudo, então vamos focar só algo mais tranquilo, que mesmo assim ainda vai render, que é algumas narrativas específicas. Como falei, a gente vai viajar o mundo todo. Então vai ter grego, egípcio, japonês, chinês, asteca, vai ter de todo quanto é continente.
E agora a gente começa a viajar aí pelo mundo. Vamos para a África. E aí a gente começa a falar dos egípcios, que talvez seja um dos exemplos mais famosos aí. Mas aí teria também uns poréns, né? Porque assim, é o Anubis, né? E aí por que o do porém? Porque ele é dito como um deus com cabeça de cachorro, mas às vezes também é dito como um chacal. Você encontra ele no formato humano com cabeça de animal ou apenas o animal. E aí fica aquela coisa, né? Às vezes trata como um chacal, às vezes trata como um cachorro. Mas é aquele negócio que eu falei anteriormente. A imagem do lobo e cachorro vai estar espalhada para esses animais também semelhantes. E o Anubis, ele, assim, ele não é um cachorro em si, né? Ou chacal, que seja, né? Mas ele não é um animal em si. Ele é uma divindade com a cabeça de um animal, com a aparência de um animal, né? Porque ele se comporta como uma divindade, ele teria uma consciência divina, humana divina, né? Assim, ele é ciente mesmo, né? Ele não é um animal. Você não vai jogar um osso para ele ir buscar, né? Ele não é que nem o cérebro ou coisa assim, né? Então ele é uma divindade em si, mas tem essa aparência. E é um dos mais famosos. Mas mesmo ele tendo essa questão de ter uma mentalidade mesmo, né? Divina ali, eu não vou falar humana, né? Mas divina, esse aspecto de ser humano com cabeça de cachorro e o próprio trabalho dele, né, dele ser o deus do embalsamamento, de ter criado a primeira múmia, que é o Osíris, isso tem uma simbologia bem importante que a gente vai ver em alguns casos aqui e no final a gente conclui. Então o ouvinte marca aí essas características, no final a gente conclui isso daí, mas ele é um dos mais famosos, né? E ele é, como eu falei, o deus do embalsamamento. Ele com a mulher do Osíris foram os que criaram a primeira múmia, que foi o próprio Osíris. E o chacal é uma espécie de canídeo, né? Que eles consideram como um misto de cachorro com raposa. Então, assim, ele não é um cão, mas tá ali, é parente, é o primo. Tem uma coisa interessante sobre chacais, que é de onde surgiu essa proto-mitologia que depois foi englobada no Anubis, que os egípcios observavam que os chacais eles pegavam os mortos do deserto e levavam para longe, então eles associavam. Então os chacais estão levando para alguma divindade, provavelmente o mestre delas. Então eles começaram a desenvolver essa entidade que virou Anubis, que seria o deus que guiava os mortos para além-vida. E isso já foi englobado bem, tanto que ele é uma mitologia muito antiga no Egito, muito antiga mesmo. Os proto-egípcios já tinham uma divindade muito próxima do Anubis. E o interessante que, assim, a gente fala, mitologia egípcia, cachorro, você lembra do Anubis, é o mais famoso aí, por isso que a gente também começou com ele, mas tem outros. Tem outros e que talvez o ouvinte você já tenha visto eles e achou que era o Anubis. Não se sinta mal por isso, porque eu também fiz isso, então todo mundo sempre quando olha ele acha que é o Anubis. Mas a gente tem o Duamutef. Ele é considerado um dos 4 filhos de Horus, e você vai encontrar ele, agora você vai saber diferenciar quando é ou não ele, quando você vê ele num formato de um vaso, ou seja, um vaso e a tampa do vaso for a cabeça dele, não é o Anubis, é esse Duamutef. Esse é um dos 4 tipos de vasos canópicos, que no caso os vasos canópicos são os vasos quando você mumificava alguém, você tirava alguns órgãos, não eram todos, e separava nesses vasos. O do Amutef é onde colocava o estômago. Ele que zelava aí pelo seu estômago ali. Então, quando você vê um vaso assim, não é o Anubis esse do Amutef, mas é bem parecido mesmo, né? Ali é orelha, focinho, tudo, é bem parecido com o Anubis. Ser divindade é uma maravilha, né? Você pode ter cabeça de falcão, mas o seu filho é um cachorro, é uma coisa assim. E um outro também com cabeça de cachorro. Esse, se não me engano, você vai diferenciar pela cor dos cabelos. Normalmente ele é posto com cabelo azul, mas eu também não vou dizer que seriam todas as representações, né? Mas é uma forma de diferenciar do Anubis, que é o Epiwawet. Ele é um deus da guerra, e com isso puxa-se também a ideia de ser um deus da morte. E aí por isso também acaba se relacionando com o Anubis, que o Anubis ele tem uma ligação com a morte, né? Ele está muito voltado a isso. Então é aquelas divindades que acaba sincronizando em certo momento, né? Então, de repente, em algum momento você vê
representações dele sendo ditas como Anubis, vice-versa, assim, não seria de se estranhar. Isso, tipo, até para os egípcios antigos, sabe? É aquelas divindades que sincronizam. Então, natural de também confundir, né? E mais uma que a gente tem aqui, que essa é mais até para dar um parecer sobre ela aí, que é o Set. Isso é interessante porque nem sempre a pessoa vai ligar o Set com isso, né, com uma imagem canina, mas porque realmente é algo confuso nesse ponto. Que animal que seria o Set? Não dá para se dizer, sabe? É bem confuso mesmo. Muitas vezes o pessoal liga ele com cobra, mas ele também é ligado a inúmeros outros animais. Aí tem-se a ideia de que ele seria uma junção de animais, e aí formaria um animal imaginário, né, que não tem, ou então ele é um animal que já não tem mais, mas assim, porque você vê várias representações dele, então diferente do Horus, do Anubis, que normalmente fica sempre aquele animal em específico, ou você vê na versão humana ou versão puramente animal, mas é um animal específico, do Set já não tem essa. Do Set já tem variações. Então, às vezes, parece uma cabeça de um asno, às vezes já vi gente pondo que tem umas misturas de girafa, ou de cachorro, né? Então tem bastante tipo. Um que eu acho interessante é um animal chamado Aardvark. Ele aqui é porco alguma coisa em português, mas às vezes você encontra com esse nome. Se vocês procurarem, é Aardvark, né? Tem 2 A no começo. A cara dele é bem parecida com uma das representações do Set, sabe? Ele é bem feião mesmo. Esse eu achei bem interessante, é um que eu vejo mais próximo com algumas representações dele. Mas, como eu falei, tem representações do Set que coloca ele com uma cabeça de asno, né? Então varia muito. O cachorro é uma das versões que se tem e que se é dito que seria uma das formas da divindade. Mas, então não é errado você falar que ele seria um deus cachorro ali, né? Um deus com cabeça de cachorro, mas ele não fica só nisso. Tem umas representações que parecem muito um cachorro mesmo, né? Sim, sim. Bom, esses aqui foi da África, a gente ficou aí só no Egito mesmo, que eu não cheguei a encontrar outros cachorros cachorros de outras religiões aí africanas. Ouvinte, se você souber aí, também, ou religiões de origem, né, africana, fica à vontade aí de falar, sabe? Como a gente não vai conseguir abordar tudo, né, então fica à vontade para citar algum. O representante da África aí hoje foi o Egito, que tem esses que são os mais óbvios, né? Olá, ouvinte! Lembrando que esse episódio é entregue de forma antecipada para nossos apoiadores. Se você também quer apoiar o Mitografias, acesse padrim.com.br/mitografias ou então catarse.me/mitografias. E agora voltamos com o episódio. Então, saindo da África, a gente vai para a Ásia, e aí a gente já vai lá para o outro lado, que vai para a Coreia. Na Ásia a gente tem bastante exemplos, e aí na Coreia a gente tem um aqui que é o Bulgai. Na mitologia coreana, né, tem diversos reinos do céu, e um desses reinos era o reino das trevas. Era um reino do céu, mas né, era reino das trevas, então era tudo escuro. E aí o rei desse local, ele ficou cansado dessa escuridão e enviou um dos cães de fogo, que é esses que são chamados, né, de Bulgai, para trazer o sol. Só que aí quando o cão mordeu o sol, ele se queimou e voltou correndo lá pro reino. Então o rei enviou outro Bulgai para trazer a lua. Só que dessa vez estava muito fria e congelou a boca dele. Ele também voltou ali pro reino. Ele mandou 2 cachorros ali e não conseguiu pegar o sol nem a lua. Isso daí, dele tentar capturar o sol e a lua, é o que explica os eclipses. E mais uma vez, ouvinte, marca esse detalhe que no final a gente vai entrar aí vai se aprofundar nisso. Então são 2 cachorros que causaram os eclipses. Aí um tentando pegar o sol e outro tentando pegar a lua. Um barato que assim, era escuridão, né? Ele quis pegar o sol. E se ele tivesse ali ficado com um cão de fogo, já não ficava tão escuro assim, né? Cão de fogo, né? Mas não.
Quis pegar o som. Tem até uma curiosidade que acho que, se não me engano, Bugal, ele baseou um Pokémon. Tem um outro exemplo aqui que eu acho que eu lendo hoje, relendo, né, a pauta, que eu acho que também tem a ver com Pokémon. Mas quando eu chegar lá a gente fala. Quase certeza que tem muita coisa das mitologias orientais chinesa aí. E assim, a mitologia coreana, ela é muito próxima da mitologia chinesa em várias coisas. Às vezes acaba se confundindo um pouco. Só que eu já reparei que assim, não é a mesma, apesar de ter várias influências, não é a mesma coisa. Eu ainda tenho uma ideia de que a mitologia coreana ela é a transição da chinesa para a japonesa, porque eu sei que os dragões têm esse negócio, né? Mudando agora um pouco de animal, mas o dragão chinês, se não me engano, tem 5 dedos. Aí quando ele foi pra Coreia, ele andou muito, ele perdeu, ficou com 4. E quando chegou no Japão, perdeu mais um, ficou com 3. Tem essa explicação aí, que eles têm diferença de dedos por causa disso, porque ele foi vagando, né? Então, você vê que é uma transição. No Oriente, e não estou falando só Extremo Oriente, não. Ali na região da Polinésia também tinha isso, e até um pouco no outras áreas da Ásia, o Império Chinês era muito forte. O Império Chinês sempre foi muito forte, assim, muito influente em relação a tudo, né? Então muita gente se mirava na China para várias coisas, né? Até para obter, digamos assim, alguma validação para seus negócios ou para os seus reinos, sei lá, assim, então, Até hoje, né? até hoje. Mas assim, é que como a China ficou um período de quase 200 anos, que houve a dominação inglesa e o país todo, a gente acha que não é nada, mas assim, a China ali era muito. Tanto que eu já li sobre relatos sobre quando europeus chegaram, na época das navegações, chegaram para lá, que os europeus se espantaram tudo, anotaram tudo que tinha. Daí, quando se tentou depois recuperar, se percebeu que lá, nesses países, ninguém anotou nada da chegada desses primeiros europeus. Porque para eles era mais um estrangeiro chegando. Enquanto que para os europeus era, chegamos no mundo novo, né? Eles falavam assim, chegou um cara aqui que disse que veio lá da tal da Europa. Ponto, acabou. Era uma anotação ali do capitão do porto e nada mais. Bom, falando aí da China, então vamos para lá. E aí a gente vai falar do exemplo, né, de cachorro lá na China, que tem o Panhu. É um cão, mas às vezes é dito como um cão-dragão. É isso que eu achei interessante. Eu não vi muito falando como um dragão, mas sim como um cão-dragão. Toda vez que fala cão-dragão, eu imagino do da História Sem Fim, que era um dragão com cabeça de cachorro, né? Realmente você vê umas representações de cabeça de cachorro muito parecidas com aquelas lá. Talvez seja esse cão-dragão que, quando cai assim no popular, a gente traduz apenas como dragão, né? Só quando você vai estudar um pouco mais, você vê que não, que é outro. É um tipo específico de dragão, não sei. Ele tem o nome, eu nunca lembro. Pra mim é sempre o dragão da História Sem Fim. Eu chamo ele assim. E aí, no caso, o Panhu, ele tinha ajudado um líder chinês a vencer a guerra, né? Ele que matou um general inimigo. E aí, em retribuição, ele pôde casar com a filha desse líder chinês. Tanto que o pessoal dessa região que tem essa lenda, né, essa narrativa, eles se dizem que eles adoravam ele e se diziam como descendentes dessa união do Panhu com a princesa, né? Vou chamar de princesa aí porque era a filha do líder, né? Dessa união. Aquela narrativa básica de validar a sua origem, né? Isso é clássico aí em todo canto do mundo, né? E só que aí vocês devem achar estranho, né? Porra, né? Tipo um cachorro e a mulher ali, né? Bom, sei lá, né? Mas assim, ele se tornou humano para poder casar com ela. É mitologia, mas já tá ficando menos estranho, né? Ele se transformou em humano. Comparado com a mitologia grega, isso aí é fichinha. Porém, tem variações que mostram que ele não ficou 100% humano, né? Então, por causa que fez a magia para ele se tornar humano, e essa magia teria que durar 280 dias, mas ela foi interrompida um dia antes. Essa magia, se não me engano, ele fica debaixo de um sino enquanto faz essa magia, e aí levantaram o sino num dia antes ali. Então não completou. Então ele tem o corpo humano, mas tem a cabeça do cachorro. Mas o amor, né? Quem vai dizer algo contra o amor? A mulher casou com ele, né? Numa boa. Vamos considerar que foi amor, não coisa arranjada, né? Porque foi o pai dela que pôs ela, então não vamos piorar a história. Aí eles se casaram e tiveram esse povo, né? Não é a China em si, mas essas pessoas que seguem essa narrativa se põem como descendentes desse cão, né? Do Panhu.
Mais um exemplo aí de um cão com corpo humano e cabeça de cachorro. O Tiangou, também, né, na China, né, ele lembra um pouco aí do Bulgai porque ele está muito relacionado com essa questão do eclipse. Ele dele ter um espírito ali de um cachorro preto que tentou comer a lua. Ele então lembra um pouco do Bulgai que a gente citou e mais uma vez algo para explicar ali o eclipse. Por isso que eu falei, isso é interessante, isso a gente vai ver em outras mitologias. E às vezes também é dito que ele é uma raposa, então mais uma vez algo mudando ali o animal, mas algo próximo. E é aquela coisa de mitologia de locais próximos, às vezes tem, tipo, a eclipse é causado pelo cão. Qual cão? Aí dependendo do seu, né, do seu país, da sua etnia, é um cão diferente por um motivo diferente. Interessante que a China também coloca a figura do cão como algo muito importante para eles. Eu lembro que o significado do cão pro chinês no horóscopo, na astrologia, ele tem muito a ver com a personalidade do cachorro, que é a fidelidade, a inteligência, aquela capacidade de perceber situações não estando próximos dela, que é quase como uma intuição, uma premonição que eles têm, que é basicamente associado aos sentidos que eles têm mais aguçados que os nossos, então eles percebem coisas antes da gente. Bom, e aí ainda aqui na Ásia, vamos pro Japão. E agora a gente chega naquele que eu falei que não duvido de ter relação aí com os Pokémons aí, porque o nome dele é Raiju. Ele é um companheiro do deus shintoísta, né, ali, que é do Japão, do deus do trovão, Raijin. E esse Raiju, ele é muitas vezes visto como um lobo branco ou azul, mas ele é feito de raios. Mas eu gostei que ele acorda as pessoas, né? Que assim, ouvinte, pra você visualizar, ele é como falei, né, formado de um lobo branco ali, feito de raios ou cercado de raios. Acontece que até aí, ok, e ele costuma dormir no umbigo das pessoas, né, em cima do umbigo das pessoas. Então você tá dormindo, você pode acordar com ele ali, em cima da sua barriga. Se você acordar com ele ali, beleza, sorte sua, você conseguiu acordar. Porque o problema é que para acordar ele, muitas vezes o Raijin, né, o deus com quem ele é companheiro ali, joga raios nele. Aí ele acorda o Raiju, mas a questão é o que sobra da pessoa, né? Então, muitas vezes você foi acertado por a pessoa foi acertada por um raio, muitas vezes é isso. E aí outro que a gente tem, né, ainda no Japão, é o chamado Inugami. Ele é um yokai, né? A gente ainda vai fazer um episódio aí sobre yokais, mas aí ele é um yokai que a aparência dele lembra, né, de um cachorro. E só que é dito que ele pode, né, possuir humanos. O que eu achei meio bizarro dele é algumas versões mostrando como que faz pra surgir, que você acaba enterrando um cachorro e às vezes você enterra o cachorro e deixa só a cabeça de fora, e aí daí que surge. Aí algumas coisas variam um pouco, mas muitas vezes é nisso, né? Às vezes você acaba tendo que cortar a cabeça do cão, é meio bem bizarro, bem pesado isso. Mas é um exemplo aí de entidade, né? Aí não é uma divindade nada, é um yokai, tá mais para um espírito, né, em si, que é formato de um cachorro. E tem muitos, né, deles, né, assim, ou pelo menos tem muitas referências a esse cachorro, né, sobrenatural na mitologia japonesa, e ele acaba utilizando muito em animes e coisas assim, porque é uma coisa muito presente. E famílias, tem algumas famílias que ligam, né? Algumas famílias importantes ligam, sei lá, digamos, sua história, ou pelo menos seus símbolos, né, heráldicos, aqueles símbolos ao cachorro, por ser um animal importante. É legal falar sobre yokais em si, que quando o termo yokai chegou no ocidente, ele foi quase que englobado junto com demônios. E yokais, eles são, na verdade, criaturas só sobrenaturais. Eles podem ser tanto boas como más e neutras. Então elas não são sincréticas. Elas podem, uma criatura boa para um povo, ela pode ser má para outro, mesmo ela não tendo mudança de personalidades. E isso acontecia com vários yokais. Curiosamente, foi comparado com o demônio, mas a grosso modo, né, não se aprofundando nos yokais em si, mas eles estariam mais perto talvez dos daemons gregos, né?
espíritos, independente, né, de ser bom ou ruim e tudo, mas não dos demônios, né? É engraçado que tem, sobre o Inugami até, tem certas mitologias que englobam ele como um Shinigami, não como um yokai. Ele seria um tipo de Shinigami. São variações, né? Existe variação de cada um, e o Inugami acho que é o que mais tem variações. Shinigami, para quem não sabe, seria um psicopompo, uma pessoa que conduz as almas ao outro mundo. Mais um exemplo aí relacionado a psicopompo. Isso a gente vai ver mais vezes. No final a gente conclui isso daí. É interessante todos esses Shinigamis, porque tem muita história, e assim, sobre os yokais, né, que o Yamada tá falando, porque não são demônios, são espíritos, e a maioria das histórias deles, ele age bem ou mal em relação a você, qualquer yokai, dependendo de como você trata ele também. Os Inugamis, eles eram ligados a algumas famílias, digamos assim, colocavam sob proteção de Inugamis, e se alguém ali, se essa família faltasse para com respeito, ou parasse de digamos assim, dar as oferendas, o que fosse necessário, aquela família decaía, sabe? Se era considerada porque parou de parou de progredir porque parou de cultuar devidamente ou de tratar devidamente o Inugami, né? Então, o yokai, e assim, acho que todos os yokais têm isso, né? De como você o trata, ele te trata. Isso é interessante que no próximo exemplo que a gente tem, também é um yokai, tem algo relacionado a isso, que é o Ikuri Ino, dito que caminha perto das pessoas, quando as pessoas estão indo em trilhas da montanha à noite, ele fica ali próximo, que se ela cair, ele já devora ela. Né? Então é meio perigoso aí, e você tem que tomar cuidado para não cair e tudo, você tem que tomar cuidado quando você vai descansar, né, para se ver que tá muito cansado também, ele vai para cima da pessoa. E aí tem outras variações também aí de como você fazer para ele não te seguir. Tem várias, né, relatos assim, né, narrativas de como fazer ele não seguir, ficar protegido disso. Mas é um cachorro que estaria ali te seguindo, ou lobo, né? Esse é dito que às vezes pode ser lobo ou cachorro, e vai te devorar se você cair ali. Mostra muito essa questão do perigo ali, né? Do local, né? Que a pessoa tá É indo. interessante que essa lenda é forte até hoje lá no Japão. Tanto que, não sei se alguém aqui já caminhou dentro de uma floresta ou algo do gênero. Quando você caminha dentro de uma mata fechada, não dá a impressão que tem alguém andando perto? Às vezes dá. Mas quando você tá assim, mesmo com gente perto, mas você tá caminhando, andando sozinho, dá a impressão que tem alguém andando ao longe. E essa sensação é associada a essa lenda no Japão até hoje. Se você tá lá no Japão, é isso daí. Se você tiver em outros locais do mundo, pode ser outros seres que cada local vai ter uma, né? Aqui no Brasil, a Curupira ou Saci, né? Bom, ainda na Ásia, agora a gente vai para a Índia. Na mitologia hindu, a gente tem a Sarama e os Sarameias. A Sarama ela é uma cachorra celestial, né, dito dessa forma, e assim, no começo ela não era retratada. No começo, tipo, há muito, né, muito tempo. Isso é coisa hindu, é bem antigo. Não era retratado como um cão, mas depois foi. E aí é dito que ela é mãe de todos os cachorros. A gente já deu um exemplo que seria assim, mas no futuro, daqui a pouco vai ter mais, mas ela é mais um desses que é associado de ser o cão de alguma divindade, né? Um meio cão de guarda ali, ajuda. No caso dela, é a do deus Indra, porque ela ajudou a recuperar o gado do deus Indra que tinha sido roubado. Aí, né, ficou com ela ali, foi companheiro. E esses sarameias, na verdade, são os filhos dessa sarama, né? Por isso que o nome até significa isso. E são 2 cães que possuem 4 olhos, cada um. Que você falar 2, tem 4, né? Mas não, é cada olhos, cada um. E eles são cães de guarda do deus da morte, né? Do Yama. Um exemplo ali, uma imagem que a gente vai ver repetida em algumas outras culturas. Ou seja, ao invés de várias cabeças, tem vários olhos. Acaba passando ainda aquela ideia, né, de algo vigilante. Outra mitologia que a gente vai aqui, outra cultura, é na Armênia. Só um parênteses aqui, né? Armênia, eu quero também fazer um episódio aí mais voltado para a Armênia, que eu pesquisei, eu gostei. Achei bem interessante, que assim, é pouco conhecida, mas ela é daquelas assim que se relaciona com as outras culturas.
próximas assim, da região, que aí você vai encontrar deuses análogos aos gregos, aos babilônios, aos persas, né? Então, aquelas que é legal de pesquisar e ao mesmo tempo, tipo, a pesquisa não acaba porque fica confuso, porque não tem, né, algo específico em si, mas vale a pena pesquisar. Então, eu fiquei empolgado aí, logo um episódio. Pela localização da Armênia, né? Porque é na Ásia, mas já é na divisa com a Europa, bem pertinho da África, então deve ter muita influência de tudo quanto é coisa ali mesmo. E aí, na Armênia, a gente tem o Aralês, são criaturas que em forma de cachorros alados. E esses cachorros acabam ressuscitando os mortos em batalhas, ou então acaba, pelo menos, curando quem está ali ferido, só que eles fazem isso com as lambidas, né? Então ele lambe o ferimento e cura. Então, ouvinte, quando um cachorro te lamber, é assim, lambeu, ele tem asa, tá curado. Se não tem asa, tá infeccionado. Cães alados não tem muitas culturas com essas representações, que eu me lembre, viu? É interessante, achei interessante. Agora, esse negócio da lambida já não é algo tão incomum assim. Pesquisando aí pra pauta também, eu vi que tem aquelas coisas populares assim que a própria lambida do cachorro em si cura, sabe? Eu acho mais fácil acontecer o contrário, mas tudo bem. Acho mais fácil infeccionar. Mas vai que quem começou isso, na verdade, estava falando de um aralês, e não de um cachorro, né? Pode ter vindo daí. Você tem que ver que tipo de cachorro que é, né? Um ressuscita, o outro termina de matar, né? Porque eu falei, se não tiver asa, vai infeccionar. Aí já vai de uma vez. Bom, e aí a gente vai para outro continente, a gente vai para a Oceania, a gente vai falar dos Maoris. Um exemplo que a gente tem daí dos Maoris é o Irawaru. Ele é um cão, mas ele era marido da irmã do Maui. O Maui, quem não se lembra, ele é entre muitas aspas, o Hércules dos Maoris, né? É aquele semideus famosão dos personagens mais famosos lá da cultura deles. Digo o Hércules entre aspas, que normalmente é feita essa analogia, né? Por ser um herói, muitas vezes dito como um semideus, né? Tem as aventuras dele. Então esse Irawaru, ele era cunhado dele, né? Ele era marido da Hinauri. Hinauri. Isso. E aí quem transforma... Ele era, né, humano ali, formato, né, de pessoa normal, mas aí o Maui que ficou irritado com ele e transformou ele em cachorro. Então ele originalmente não era assim. O que é interessante, que eu achei interessante aí dos Maoris, é que eu vi que cães lá, eles são bem vistos mesmo. Eles recebem os melhores cortes das carnes, é considerado meio que sagrado ali. Lá tem uma vida boa, os cães. E que no Havaí eles poderiam ser. Eles também eram comidas. Uma coisa também não impede outra, de repente, né? Não impede outra. Aliás, é uma coisa que pouca gente sabe isso, né? Mas entre os polinésios, eles costumavam realmente comer carne de cachorro, porque quando eles viajavam, assim, eles viajavam nos barcos deles, que era parecido, é a origem do nosso catamarã, mas assim, viajavam distâncias enormes sem saber direito o que tinha lá na frente, isso pelo menos no início. Depois eles passaram a conhecer toda aquela região da Oceania, eram os melhores marinheiros que existiam. Mas nisso eles levavam para as ilhas normalmente 3 animais, cachorro, porco e galinha, né? Eram as fontes de alimento. Então eles foram espalhando esses 3 animais. E eram, tirando-se os peixes, quando eles não tinham outra fonte de alimentação, era galinha, porco e cachorro. Mas todos esses animais também muito bem considerados entre eles também, porque era a fonte ajudou a sobrevivência deles por muito tempo. Só hoje que a gente não dá valor pro animal que é a comida em si, né? Só hoje que é coisa industrializada, mas, né, feito às pressas, sim. Mas é natural que você vá reverenciar algo que você vá comer também, porque é teu sustento ali, tem a importância, né? É uma coisa que muitos antropólogos falam, às vezes, que a gente, sei lá, fica escandalizado, sei lá, que os esquimós, né, o povo inuit matou as foquinhas. Só que assim, quando eles
na origem, aquilo era para alimentação deles, e eles respeitavam, eles não matavam a foca para, por exemplo, retirar a pele, deixava a foca, sabe, como muita gente fez no final do século XIX, que era só matava, tirava a pele para vender e deixava a carne lá do lado. Eles aproveitavam tudo que tinha ali. E eles respeitavam, e eles sabiam qual era a época de procriação, para não caçar. Quase todos esses povos têm isso. Porque é sua fonte de alimentação e você respeita. Você tem história de indígenas da América do Norte que depois de uma morte de um animal você presta toda uma reverência. Entre vários indígenas brasileiros você tem rituais de purificação para o espírito do animal não incorporar em você e se vingar de você. Tem tudo isso assim. É respeito, né, sobre alimentação. Agora a gente vai comprar no supermercado e acha que galinha dá em bandeja de plástico. Vai fazer o quê? E aí a gente vai para a Europa, e aí agora a gente vai ter bastante exemplos aí. Uma porque também é o que a gente acaba tendo mais fontes, né, assim. Mas vamos lá, para as diversas culturas dali. A gente começa pela cultura nórdica, que aí a gente tem 4 exemplos que se relacionam, que é o Fenris, ou às vezes chamado de Fenrir, que é o lobo mais conhecido aí na mitologia nórdica. Ele é filho do Loki, da giganta Angrboda. Ele, que eu falei, é o mais famoso, porque assim, a gente tem o Garm, o Skoll e o Hati. Mas, às vezes é dito que tem a possibilidade de serem só desdobramentos do Fenrir ou Fenris. Esses outros 3 serem só um desdobramento. Porém, mesmo com desdobramento, mesmo dessa forma, eles ainda têm papéis mais específicos. O Fenris é aquele que vai soltar das correntes no Ragnarok e vai lutar contra o Odin. Vai morrer e vai matar o Odin na luta. E é o que come a mão do Tyr. Só que, se não me engano, ele come a mão... Ele já comeu a mão do Tyr, porque isso daí é antes do Ragnarok. Aí por isso que até ele tá preso. Por isso que ele tá preso, né? O Tyr tá sem mão, ele preso. Aí quando soltar, aí vai ser no Ragnarok. Muitas vezes é dito ele sendo um lobo gigante, né? E o Fenris, ele é dito como um lobo mesmo. Esse não varia muito. Os outros do que eu falei já variam um pouco. O Garm, ele também ele é dito só como lobo, acho que não tem versão dele como cachorro. Ele você não encontra já tanto, mas ele tem muito papel de guardião no submundo. O Skoll e o Hati já tem um papel já meio relacionado, que um vai caçar o Sol, que é o Skoll, e outro vai caçar a Lua, que é o Hati. Eles são irmãos, e esse daí às vezes você vê eles como cachorros. Às vezes é dito como lobo, mas às vezes é dito como cachorros. E é dito também que quando o Skoll alcançar o Sol, que vai começar o Ragnarok. É um dos pontos iniciais ali do Ragnarok, é quando ele consegue pegar. Falei deles serem desdobramentos do Fenris, mas quando não é o mesmo, eles é dito como filhos do Fenris. E aí fica aquela coisa, né? Tipo, às vezes põe como cachorro, mas também põe como filho dele, ele é lobo, mas também pode ser o mesmo. Então, na verdade, assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Cultura nórdica não tem uma coisa única ali, uma linha para você seguir. Então tem essas variações, é normal. Mas é bom sempre lembrar dessas imagens que esses 4 caninos, né? Se é lobos ou cão, né? Não sei, mas tem esses 4 seres ali. Cada um com papéis específicos. E assim, você vê que eles são seres monstruosos, né? Ali, mesmo que não fique pondo no ar, põe que eles são gigantes, né? Assim, põe nada muito além disso, mas já põe essa coisa como fera, né? São algo destrutivo, que eles vão estar no Ragnarok, vai estar enfrentando os deuses. E a gente tem o Skoll e o Hati com a questão do eclipse. Esse negócio deles pegarem o Sol e a Lua também, às vezes fazem relação com os eclipses solar e lunar. Mais uma vez isso. É muito interessante você ligar lobos e cães a eclipses. Era uma coisa... E agora a gente vai para os gregos. Os gregos, ouvinte, você já deve até saber qual que é o primeiro que a gente vai falar aí, que é o mais famoso. Eu acho que deve ser o cão mais famoso das mitologias em geral e é o da mitologia grega, né, o mais famoso, que é o Cérbero. E ele é um cão mesmo. Esse eu nunca vi em nenhuma versão pôr ele como lobo. Ele é um cão. Porque até o papel dele é de cão de guarda. Ele é o que protege o reino de Hades.
a versão clássica dele ser um cachorro com 3 cabeças, mas a gente encontra no Exíodo, que é uma das fontes mais antigas, aí a gente vê ele com 50 cabeças. Mas a mais famosa é a com 3. Ufa! Eu acho que a mais famosa foi a de 3 porque é mais fácil de representar. Quer dizer, colocar 50 cabeças não é fácil. Né? É muito famoso na narrativa do Hércules, é uma narrativa, acho que uma das mais conhecidas que mostra ele, que é que o herói, num dos 12 trabalhos dele, vai até o submundo pra pegar vencer, né, o Cérebro e levar ele pro rei Euristeu, que é o que tinha pedido todos esses trabalhos pra ele. Pra mostrar, né, que conseguia fazer, porque o rei tava querendo se livrar do Hércules, então disso ele não vai sobreviver, né. Mas ele vai lá, vai pro submundo, pede permissão pro Hades, o Hades deixa, fala, beleza, você quer enfrentar ele, enfrenta, né, o azar é teu. Mas assim, não mata ele, pra isso também não usa arma nenhuma, vai ter que ser no mano a mano. E se você ganhar, ele tava achando também que não ia, né, mas se você ganhar, você traz ele de volta. O Hércules falou, não, beleza, eu só quero lá levar, mostrar pro rei que eu posso. E pôde. Ele enfrentou o Cérebro, venceu, e aí levou o Cérebro desacordado lá pra frente do rei Euristeu, que o rei ficou mó assustado, caramba, o cara conseguiu mesmo, e aí pediu pra ele devolver, né, aí o Hércules levou ele de volta. Só um comentário, coisa que me ocorreu agora. Que desafio de pescador esportivo é esse, né? Você vai, pega o bicho, mostra, peguei, tirou a foto e joga de volta. É bem né? assim. Não, É bem isso. Não só isso, né? Que esse é o exemplo de como que a gente chama acalma um cachorro brabo, né? A gente acalma com um agradinho, né? O Hércules, ele acalmou com aqueles pães de mel, né? Não, esse daí foi na luta. Foi na luta? Foi na luta. Isso que é interessante. Quem que acalmou o Cérebro? O pão de mel foi a Psique. É verdade, foi a Psique, tá certo. A gente tem 4 relatos de como você... Então, ouvinte, se um dia você for pro submundo e quiser voltar, já vê aí como você pode fazer. O Hércules foi no mano a mano, né? Ele foi na porrada ali. Então, se você não tiver força suficiente aí pra enfrentar, você pode... Se você for um músico, você pode fazer que nem o Orfeu, tocar uma música lá e deixar o cão calminho. Foi como o Orfeu fez quando ele foi atrás da Eurídice. O Enéas drogou o cachorro, né, o Enéas de Troia, quando morreu não, né, mas ele foi pro submundo, ele drogou o cachorro e passou por ele. Ou a Psique, né, ou fazer que nem a Psique que deu um pão pro cachorro, né, deu pão, bolo, pão de mel, né, aí varia, mas deu comida ali pro cachorro. Eu aconselho, talvez, seguir o forma da Psique, talvez seja mais fácil aí, porque os outros vai depender muito da sua habilidade ali, e as drogas, sei lá, coitado do cachorro, né? Mas segue o da Psique. E outra coisa, né? Você dá comida pra um cachorro, o cachorro já muda até de cara, né? Ele já começa a abrir aquele sorrisão, já abana o rabo, já fica feliz da vida. Você quer agradar um cachorro, é só dar comida. Eu que eu diga, o meu botijão aqui tá, né, maior do que tá gordo. Mas cuidado, até eu falei dele começar a abanar o rabo, cuidado com o Cérebro abanando o rabo, porque tem versões que mostram que o rabo dele era uma serpente, né? Então, cuidado. Mas o interessante dessa narrativa do Cérebro, da imagem, né, do Cérebro em si, que, aliás, a gente tem um Manual dos Monstros, né, um episódio específico aí do Cérebro para se aprofundar mais, mas assim... A narrativa do Enéas e a da Psique, ele é mais um detalhe mais específico ali, é mais o obstáculo dos personagens e aí eles já voltam, né? Não se aprofunda tanto. O do Orfeu e do Hércules é um pouco mais aprofundado. E nesses dois a gente vê, e tem até um simbolismo, né, disso daí, que é, querendo ou não, você ir pro submundo e aí com isso você passar pelo Cérebro, é você enfrentar a morte. Você tá indo ali, você tá indo de encontro com a morte. E a forma como a gente enfrenta a morte é simplesmente com nós mesmos, né? A gente não tem nada ali para ir para enfrentar. Então o Hércules foi no mano a mano, não teve mais nada para ajudar ele. O Orfeu, mesmo que tipo, tocou a lira, mas é a habilidade dele. Né? Então é algo intrínseco do personagem em si. Então você vê as duas narrativas que mais se aprofundam nisso daí, passa essa imagem de você enfrentar a morte por si mesmo, com o que você tem, com o que você é.
E por causa que, assim, o Cérebro, ele é bem um cão de guarda. Então, assim, se você não era pra estar lá, ele não vai deixar você entrar. Apesar que ele vai devorar e você vai morrer, aí você vai poder ir, né? Mas, enfim. Mas ele também não deixa sair, né? Então, muitas vezes é dito que você pode até entrar, mas sair ele não vai deixar. E as almas que já estão lá também não poderiam sair. Um outro cachorro que a gente tem, e é interessante, né? A gente falou aí do Cérebro, mas um outro que a gente tem é o Ortrus. Ele é irmão do Cérebro. Só que aí, no caso, ele só tem 2 cabeças. Às vezes ponho ele como um corpo de serpente também. Ele é um cão de guarda do gado do Gerião. Aí tem a narrativa também do Hércules ter roubado os bois de Gerião. Quem guardava os bois era esse cachorro. Então, mais uma vez, um cão de guarda, né, fazendo esse papel. No caso, ele é o irmão esquecido do Cérebro. Só tem 2 cabeças, não se fala muito dele, né? É sempre um irmão só que se destaca. E no caso, o Ortus é meio esquecido. Não tem muito sobre ele. Mas é um cão trabalhador. Sim. E tem 2 cabeças, aí eu tava pensando. Dificilmente nasce só 2 cachorros, né? Mas aí, no caso, é um cachorro com 3 cabeças e outro com 2. Então aí até que forma, né? A quantidade de cabeça tá numa quantidade até que ideal para uma ninhada. Só que é um corpo só, né? Pra cada. Um outro que a gente tem aí, cada vez mais desconhecido, né? Ali, o Cérebro é o mais famosão. Um outro grego aí que a gente tem é o Laelapis. Ele é um cão que o Zeus deu de presente. Agora a gente vê o simbolismo do cão como item, né? Dá de presente, né? Eu acho muito estranho isso, dar cachorro de presente pros outros, mas ok. Ele deu de presente para a Europa, né? Que ela tinha tido os filhos com ele, né? 3 filhos. E aí deu o cão Laelapis de presente, né? Algumas narrativas mostram que ele é o cão maior, né? A constelação de cão maior é ele. Porque ele é um cão que sempre captura a presa. Só que aí ele estava caçando uma raposa que era a raposa que nunca era pega. Então, tipo, né, cria esse paradoxo. E aí ele é o cão maior e ela é o cão menor. E aí Zeus, né, por causa disso, de ficar essa perseguição eterna, Zeus colocou eles no céu. Né? Aí que virou a constelação. Um bom lugar para mandar quem serviu bem sim. aos deuses, né? Agradou os deuses, eles te transformam em constelação. O próximo que a gente tem aqui não é necessariamente cachorros, ou melhor, cachorras, né? Por assim dizer, mas são seres relacionados a isso. A gente vai falar agora de Scylla, de Hecate e das Erinias. A deusa Hecate, né, ela é muitas vezes relacionada com o cachorro, muitas vezes é dito dela ser acompanhada, né, por cães e às vezes chama ela de cadela, né, ou de loba. Mas não necessariamente mostrando que ela é uma loba, né, mas que isso é uma imagem dela. E isso acaba se estendendo também para Scylla, que aí principalmente porque tem algumas versões que põem que Scylla é aquele monstro que Ulisses enfrentou quando estava voltando para... Enfrentou não, né, se salvou, né, ali, voltando para a terra dele, na Odisseia. Algumas versões ela é filha da Hecate, ou da Hecate. É dito que o formato dela tem relações com cachorros, porque quando se aproxima dali de onde ela fica, começa a se ouvir os latidos, sai cachorros do corpo dela, ou às vezes é ela latindo. Então fica essa versão. Ou então que parte do corpo dela é parte de cachorro. Então é uma coisa monstruosa mesmo, sabe? É bem bizarro. Mas ela faz essa relação com cachorro. E as Erinias também. Coloque-se ela com relações com cadelas, que é dito que você ouve os latidos quando elas estão se aproximando. Então, você começar a ouvir muito latido aí de cachorras, né? Sempre dito no feminino. Isso aí é porque as Erinias estão indo atrás de você, então cuidado. E aí a gente vê nesses 3 casos, principalmente o da Hecate quanto das Erinias, que é muito aquela relação do cachorro também com aquele quê noturno, né? Voltado também para a lua, né? A lua acaba também sendo mais um elemento disso, mas muito aquela coisa noturna e assustadora. As Erinias é algo perigoso, Scylla é algo perigoso e a Hecate também é algo um tanto quanto bem sombrio, né? Tem que ter um certo cuidado. Então é aquele perigo noturno, quase um quê fantasmagórico, que a gente vai ver isso muito numa outra cultura a seguir aí. Próximo exemplo aqui, ainda nos gregos, a gente tem o do Maera. Esse bem desconhecidão mesmo, mas esse eu quis trazer porque ele é mais um que se tornou, que foi para o céu, né, ali. É uma narrativa relacionada ao Dionísio, que aí esse Maera é um cachorro, um cão de caça da Erígone, e no caso Erígone é a filha no caso chamado Icário.
Ele foi envenenado, ele morreu, e aí ela, por causa disso, né, preocupada com o pai, quando viu isso daí, acabou se matando, e o cachorro também. Ela se enforcou e o cachorro pulou de um penhasco, né? O Dionísio ficou puto com isso daí, né, deles terem se matado e por causa da morte do Icário, e puniu a cidade lá de Atenas com uma praga. E aí aí depois eles conseguiram fazer ritos a esses que morreram, né, fazer honras, né, aos que morreram, apaziguou. Mas assim, eu quis trazer isso porque o Dionísio também levou esses 3 como constelações. E aí no caso da moça até a constelação de Virgem. E aí ficou ela, o pai dela e o cachorro estão lá no céu. Então, por isso que eu falo, se um Deus gostou de você, quando você morrer, você vai pro céu, e pro céu, espaço sideral, que você vai virar uma constelação. Um seguinte aqui, que a gente não vai precisar se aprofundar, porque mais pra frente aí a gente vai ter episódios mais focados nisso, apesar que a gente já tem um episódio sobre lobisomens, então a gente cita ele, que é o Licaão, né? Licaão a grosso modo, é o lobisomem grego, né? Porque ele foi um cara que Zeus tinha ido visitar ele, e aí ele deu carne humana, né? Ele ofereceu carne humana, e aí perceberam isso, e aí amaldiçoou ele na hora ali, né? Transformou ele já em cachorro. E mais uma vez, às vezes é dito como cachorro, às vezes é dito como um homem com cabeça de cachorro. E Licaão, palavra, você vê que já está relacionado ao licantropo. E agora um exemplo indo para Roma, ali, e isso muito importante para Roma, que é a própria loba capitolina. Essa loba é a que amamentou o Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. Fica aqui a indicação já da narrativa que a gente tem na antologia Mitografias. No volume 2 a gente tem sobre a loba capitolina, ou a lobisomem capitolina. E o pessoal pode achar estranho, mas Capitolina porque tinha estátua dela no Capitólio, que era um local de Roma. Sim. Isso não é o nome dela em si dentro da narrativa, mas ela é conhecida agora, né, dessa forma. Sempre quando você fala loba capitolina é ela, mas é por causa do local onde está a estátua famosona, né? Se digitar você vai ver, é um dos símbolos, né, ali de Roma, porque está relacionado à origem, né? Bom, a gente passou aí pelos gregos, deu um pulo ali com os romanos, e agora a gente vai para a Bretanha. E aqui é bem interessante para ver um simbolismo forte que se tem, né? Uma imagem forte. Vou até só dar um exemplo aqui, que é o Barghest, né? Assim, que são cães negros, são assustadores, são fantasmagóricos, e eles assombram o norte da Inglaterra. E também pronunciam morte, né? Então se você começa a ver ele é porque a morte tá ali perto. Os britânicos têm muito isso, né? De ver um cão e achar que é morte, né? Um cão negro. Sim. Ouvinte, você que já foi, ou você que é aí da região da Inglaterra, né? Da Bretanha, ou mesmo no norte da Europa, isso é muito forte aqui na cultura britânica, mas tem no norte da Europa, né? Em outros locais ali. Mas assim, você já deve ter visto algum cão fantasma, algum cão negro, né? Sempre posto como cão negro, fantasma. Se não viu e for pra lá, vai ver. Porque, nossa, tem muito, muito, muito. A quantidade de cães negros, fantasmagóricos ou infernais nessa região, meu, é muito, é muito. E assim, é muito não só na ideia de ter relatos, né? É muito nos tipos. Então tem esse Barghest, tem outros com outros nomes, sabe? Você tem muitas narrativas de cães diferentes, mas sempre com essa ideia. Tanto que eu nem vou aqui citar, né? Porque tem muitos ali. Mas sempre tem, sabe? E é sempre essa ideia. É um cão negro, às vezes um pouco maior, né? Tudo, mas ele é assustador e ele tem esse quê infernal e quê fantasmagórico. É interessante que a história do Sherlock Holmes, aquele O Cão dos Baskerville, ele é baseado num hound, né? Num cão negro, que também pode ser chamado de Hellhound. Hellhound é esse tipo, né? Esse cão fantasmagórico e tudo. Então, nossa, é muito comum lá, e aí, sabe? Até no assustador. terceiro filme do Harry Potter, acho que o Prisioneiro de Azkaban também citam o cão negro, a lenda do cão negro. E você vê que é um quê folclórico, né? Porque é aquela coisa que cada região ali tem do seu estilo, é algo que dura até hoje, né? Não é aquele
conceito mítico que é dos povos antigos. Não, você vê até hoje ali. Por isso que eu falei, se você for pra lá, você vai encontrar um, com certeza. Ainda aqui na Europa, a gente vai pra Catalunha, e aí a gente tem eu achei muito legal esse eu fiz questão aí de colocar, que é a pesanta. É um cachorro grande e preto também, mas ele tem um papel bem específico, que ele tem patas de aço e buracos nela, assim, buraco nas patas, né? Bem estranho isso daí. Mas o que é marcante nele é que quando você tá dormindo, ele entra aí na sua casa, sobe no seu peito e faz você ter pesadelo. Ou seja, é mais uma versão da paralisia do sono, né? A paralisia do sono, que em inúmeras culturas tem sua versão mítica, sua versão sobrenatural. Aí na Catalunha a gente tem a pesanta. Nossa, e esse detalhe de ter patas de aço, né? Eu achei bem diferente isso, né? Não é um cão normal assim, ele é um ciborgue. Eu acho que acaba passando a ideia do peso, né, dele, que não vai ser um cachorro que vai estar um ser que vai estar ali em cima de você, te amassando. Que é a paralisia do sono, né? Você tá travado, né? Eu acho que a pata de aço ajuda nisso. No caso agora, a gente falando aí da mitologia finlandesa, a gente tem o Surma, né? Que aí ele tem esse formato de ser um cachorro grande, só que ele tem um cauda de cobra e ele transforma as pessoas em pedra. Bem esquisitão, mas como eu falei, é dito como um cachorro grande. Então, assim, é um monstro, né? Bem a ideia de ser um monstro ali, mas o foco dele é ser um corpo de cachorro. Ele está muito relacionado com o conceito de morte, tanto que ele guarda os portões, né, do reino dos mortos. Aliás, assim, essa ideia de cachorros serem guardiões sempre, né? De várias coisas, das pessoas ou dos mortos. Você já tentou entrar numa casa que tem cachorro? Cara, se o dono, mesmo o dono mandando os cachorros ficar quietos, eles vão tentar ou te impedir ou ficar pulando em cima de você. Então é quase difícil entrar numa casa com cachorro. O meu ele é bem que nem o Cérbero mesmo, naquele sentido de que você pode entrar, mas não pode sair. O meu, ele fica puto quando você sai de casa. Você entrar, ele vai ficar feliz. Ó, mais alguém aí pra, né, dar comida, fazer o que for. Aí agora vai sair, aí ele fica puto. Agora vamos pra um cachorro estranho agora, viu? Dos eslavos, né? O próximo aqui, da cultura dos eslavos, e alguns ouvintes pediram, a gente também tá prometendo aí um episódio sobre mitologia eslava, vai ser interessante. Mas aí, dando só um personagem deles lá, que é o Psoglav. Ele tem corpo humano, então, mais uma vez, aquele conceito básico, né? Tem corpo humano, cabeça de cachorro. Só que ele não para só nisso. Ele tem corpo humano, cabeça de cachorro, mas as pernas é de cavalo, tem dentes de ferro, e ele só tem um único olho. Ele é um ciclope. Assim, eu pus ele nessa lista porque quando você pesquisa cachorros em mitologia, você encontra ele. Mas ele podia estar, quando falasse de cavalo, podia estar o que for, porque ele é uma mistura, sabe? Quimeras, então, tipo, né? Ele é uma quimera. É um ser quimérico aqui. Bom, agora a gente sai aí da Europa e vai pro Novo Mundo, vamos pra América. E aí a gente vai falar dos Inuit. Os Inuit a gente tem como exemplo o Amarok. Ele é um lobo gigantesco e que persegue as pessoas quando as pessoas saem para caçar à noite, né? Lembrou um pouco lá do yokai, né? Que vai atrás das pessoas quando as pessoas estão à noite ali sozinho, andando. Mas é aquela coisa, né? Por ser um perigo. Então, sai para caçar à noite, isso é perigoso, você tem o risco de se encontrar com esse Amarok. No caso, ele é um lobo gigantesco, mas os Inuits também têm outros exemplos aí de monstros com que também de cachorro. E aí, lembrando um pouco do último exemplo que a gente deu, assim, tipo... É cachorro porque ele tem alguns exemplos tem algumas partes de cachorro, mas é mais a ideia de ser um monstro mesmo ali, né? Vai ter outras partes, né, em vários ali. Mas esse do Amarok é o mais que você vê como um lobo mesmo, só que gigante. Fico imaginando, ele persegue, né, as pessoas saem para caçar à noite sozinho. Dependendo da época do ano, essa noite é meses, né? Então, é perigoso. Bom, a gente vai descendo aí pela América, a gente chega nos Aztecas, e aí a gente tem o Xolotl. Ele é um deus da morte, e aí ele é representado como um esqueleto, ou às vezes algo já mais monstruoso, mas
muitas vezes como um cachorro, ou, mais uma vez, cabeça de cachorro, né? Então, corpo humano, cabeça de cachorro, ou então acompanhado de um cachorro. Ele tem o papel de psicopompo, então aqui a gente vê bem semelhante com o Anubis. Não só o Anubis, né, mas bem semelhante com o Anubis no sentido de que ele é uma divindade mesmo, não é um monstro em si, mesmo que tenha uma aparência monstruosa, mas não é um monstro, é uma divindade, está relacionado à morte, é um psicopompo e às vezes é representado com um corpo humano e cabeça, né, do cachorro. Bom, a gente falou dos astecas, né, do Xolote, mas a gente também tem o Ahuijotli. Eu, com certeza não é a pronúncia certa, mas, né, tá aí pra você ter noção com o que é. Um dia a gente vai aprender a falar Nahuatl, que é uma dessas línguas aí. Aí a gente tem ele que ele é um monstro antropófago, né, ou seja, é um monstro que vai comer você, ouvinte. Ele come pessoas. Mas ele é muito voltado. O outro, ele era um que mítico, né? Era uma divindade, ele tudo tinha na crença dos povos mais antigos ali. Esse ele é mais folclórico até, naquele sentido de tem as lendas, tem várias descrições, é algo que ainda falaria-se mais atualmente, né? Mas é um formato de um cão, às vezes põe como um cão pequeno, mas ainda assim ele é assustador. Só que às vezes ele tem um quê meio também quimérico, porque põe com pata de macaco. Então é muito aquela ideia de é um cão, mas é para ser um ser monstruoso. E ele é ligado à água, né? À beira de rio, beira de lago, e ele atrai as pessoas para lá para atacar. E assim, a questão de ser um cão pequeno não faz muita diferença não, viu? Porque o cão grandão, você já fica com medo. O pequeno, você não leva muito em conta, ele avança na sua garganta e acabou, né? Não precisa de muito mais do que isso, não. E às vezes você vê algumas representações dele, ele parece uma lontra. E tem até uma relação com coisa de lontra. Então, assim, por isso que eu falei que é bem folclórico, que é muito aquela coisa que você vai no local, vai encontrar uma narrativa daquele lado, o pessoal do local, e às vezes daí tá relacionado com um animal daquela região, de repente numa outra região ele vai ter uma aparência um pouco diferente, porque se relaciona com outro animal, né? Então, às vezes pode ser um gambá, uma lontra mesmo, um castor, né? Pode ter esses animais podem ter servido de inspiração para esse ser. Bom, ainda na América, a gente tem os cadejos. Esse é mais um exemplo disso aí, de serem cachorros que atacam viajantes, né? E aí são espíritos. Alguns é visto como para proteger, e às vezes é visto para atacar. Normalmente vai pela cor do cadejo, mas esse do cadejo até que é bem conhecido. Não vou me aprofundar aqui para ficar muitos exemplos, mas o cadejo ele já é mais conhecido. Eu não sei quanto aqui a gente tem isso daí, mas no local eu sei que é algo já mais popular mesmo. Bom, a gente está aí na América, né, passando aí por outros povos, mas vamos para algo mais próximo, já vai para a cultura guarani, né, pelo menos mais próximo geograficamente, né? A gente vai para a cultura guarani, que a gente tem o Teju Jaguá. Ele, assim, o formato dele, que eu falo, o pessoal, às vezes, quando vem com desdém de seres fantásticos daqui da nossa região, o dele é para ninguém falar mal, porque ele tem um corpo de lagarto gigante, com várias cabeças, deve ter representado assim, com várias cabeças e aquela cabeça com pescoção, bem draconiano, né, de serpente, e cada uma dessas cabeças, na verdade, são de cachorro, né? Então, por isso que ele tá aí na lista. Eu não conhecia muito ele, não. Eu achei bem legal. O nome descreve exatamente o que é, né? Porque Teiu é um dos nomes, né? Para lagarto mesmo, e Jaguar é para cachorro. Realmente é para assustar. Eu gostei disso daí, eu não conhecia muito a fundo, e assim, esse é uns que vale a pena quando a gente se aprofundar em cultura guarani aí, falar mais aí, pra falar certinho todos os detalhes, o que faz, porque em alguns locais eu vi que até ele é considerado uma divindade mesmo, né? Ele é um deus em si, então é interessante. Mas, ouvinte, você viu que esses aí a gente falou mais por alto, o restante aí da América, né? Uma que a gente já falou, né, de vários aí, e esses compensa até se aprofundar mais quando for específico dessas culturas. Porque, por exemplo, o grego já é bem conhecido, a gente já tem muita coisa ali, então dá para se aprofundar mais, mas esses é legal mostrar para a gente ver que em todo canto do mundo tem representações do cachorro, né, em diversas formas. Você viu, ouvinte, que tem muitos exemplos, a gente mostrou que é um corpo humano
e uma cabeça de cachorro. Isso tem até um termo, sinocéfalo. Sinocéfalo é isso, é ter corpo humano e cabeça de cachorro. Então, se você na rua encontrar alguém assim, é um sinocéfalo. Vai que, né? Pra chamar com o nome correto, você tem que chamar a pessoa certa, né? Inclusive, se você quiser xingar alguém, né? Às vezes também serve. Isso aqui até a pessoa descobrir o que é. Dá até um certo xingamento meio culto, né? Porque não é uma palavra muito usada, então a pessoa vai ficar até meio... Você vai ter que correr pro dicionário pra ver o que é. E aí, assim, esse é um conceito bem comum, é uma imagem, né? Ali, um conceito assim, de uma imagem bem comum na história em geral. A gente tem o Anubis, que é o melhor exemplo disso, mas você viu que os exemplos que a gente foi passando aí tem vários. E assim, na Idade Média, você encontra muita representação assim de santos, inclusive. A gente tem o São Cristóvão. São Cristóvão é um santo com cabeça de cachorro. Tem historiadores antigos, né, então aqueles que não seriam bem historiadores, né, mas enfim, que descrevem que viram isso na Índia, né, quando foi para a Índia, viram seres assim. Então a gente tem muita iconografia, tá tentando lembrar o nome, né, a gente tem muita representação disso, de sinocéfalos. Ou seja, não é uma ideia totalmente, digamos assim, que ninguém nunca teve nunca, né? Muita gente teve sempre. Pelo contrário, é uma coisa bem comum, né? Talvez a gente não veja tanto por aí em representações, a gente está mais acostumado com a ideia do Anubis, assim, por ser um deus mais popular ali tudo, mas esse tipo de representação é muito, muito comum. Quem ou não, agora, se a gente for pensar num ser humanoide com cabeça de cachorro, no popular, a gente vai pensar num lobisomem. E aí a gente já não pensa necessariamente um corpo 100% humano. A gente vai pensar num humanoide, no máximo, né, ali com aquelas... a pata também, né, aquela coisa monstruosidade do lobisomem. Mas tem uma certa relação, né, disso daí. É um ser humanoide e a cabeça ali é de um cachorro, de um lobo, né? Mas esse não é o único padrão que você, ouvinte, deve ter percebido aí que a gente citou. Além do que falei aí de ser um corpo humano com cabeça de cachorro, é interessante notar esses outros padrões que se repetem. O mais comum, querendo ou não, é de ver o lobo e o cachorro ali como uma fera, né? Um ser monstruoso, algo perigoso, e a gente tem o Cérbero também como isso, mesmo que ele não seja um vilão em si, né? Ele tá com um papel ali, mas ele é perigoso, é um monstro. A gente tem esses cães fantasmagóricos que... Sério, eu fui pesquisando aí, eu fiquei com medo de ir pra essa região, que parece que toda esquina vai ter um, porque a quantidade que tem é muito. Então, parece que lá só tem cão fantasmagórico lá. E bem com essa ideia de assombrar mesmo, né? Bem de causar mal ali. E nisso tá esse aspecto de uma fera, né? Um monstro. E muitas vezes nisso você vê ele como um lobo. Isso que eu fico pensando, quanto dessa imagem do cão fera, né? Vem dessa lembrança que você tem deles ainda lobos, né? Deles serem perigosos. Porque... você tem os cães de guarda, tem outros tipos de cães, mas essa ideia ainda fica, né, do animal perigoso. E a gente sabe que se, por exemplo, você deixar animais de rua, né, vários cães soltos e coisa, eles formam gangues, assim, formam grupos que ficam perigosos. Personalidade. Warriors, versão canina. Personalidade feral. Eles começam a serem territorialistas, então eles começam a atacar outros animais domésticos próximos para criar um território. Eles ficam mais ferozes, eles vão atrás de comida de forma violenta, eles atacam pessoas. Estão unidos, né? Aí até aquele cachorro mais bundão vai pegar uma coragem ali, que tá com o grupo, né? Tem um documentário sobre New Orleans, depois do furacão Katrina, que detonou tudo lá, tudo mais, e eu sei que parece que na reconstrução começaram a filmar essa questão de vários grupos de cachorro, né? Que a cidade foi devastada, abandonada, depois teve que reconstruir e tal, e muitos animais ficaram abandonados. E o pessoal que começou a filmar percebeu que tinha um grupo de cachorros, que eram vários cachorros, eles atuavam, eles roubavam comida, eles roubavam, né? Caçavam, e eram liderados por um poodle.
Você precisa de inteligência e o Poodle é irritante, né? Ele deve ter ficado lá gritando tanto que fala, vai, deixa você ser chefe de uma vez, porque senão ninguém mais tem sossego. Mas então assim, a ideia de ver, né, o cachorro ou mais ainda assim o lobo como um animal, como algo bestial, perigoso, é natural, né? E lembra que eu até falei, putz, do lobo deve ser tão complexo quanto da serpente. Da mesma forma que a serpente a gente tem essa imagem do perigo dela, né, que não fica só nisso, mas tem, do lobo seria também, né? Você imaginar um ser monstruoso ali, com corpo, né, algo encorpado mesmo, a gente vai ter, né, o lobo. Mas a gente falou aqui, parece que só é do mal, mas não, né, a gente tem também um outro padrão que é ver ele como um ajudante. E aí a gente já vai mais até pro cachorro mesmo. Um dos exemplos ali é o Cérbero, mesmo ele sendo algo monstruoso, ele é um cão de guarda. Né? O Ortrus também é, e a gente viu outros exemplos aí, diversos cães sendo companheiros das divindades. Né? Então aí a gente já pega essa união que o ser humano tem com o cachorro. Isso se reflete também aí nos mitos. E a figura diz que é uma das primeiras utilidades, né, do cão é isso, de ajudar na vigília noturna, né, dos lobos e tudo mais, que se uniram aos humanos é ficar nessa, porque a noite é muito assustadora, né? Você sempre teve que ter grupo, quando começou a ter grupos humanos, tinha que ter aquele um que ficava acordado à noite para se prevenir de feras, né? E você tem uma outra fera que te ajuda, o primeiro sinal é muito bom. E mais uma imagem que a gente viu muito comum aí é os eclipses, que são os cachorros, os lobos, tentando devorar o Sol e a Lua. Todos aí que colocava a relação com um eclipse, né? Isso eu achei interessante, eu fico imaginando se de repente a ideia do lobo uivar para a Lua, né, entre aspas, assim, não pode ter relação com isso. Que você vê assim, toda noite ali, o lobo fica uivando pra lua, né, em direção à lua. Ele uiva. Numa noite faz isso, na outra também, e de repente numa noite você não vê mais a lua. Foi o lobo que engoliu. Eu fico imaginando que essa relação do lobo ser um ser noturno, apesar que eclipse também, né, teria a questão do sol, tudo ali, mas eu acho que não pode estar relacionado nisso, né, do uivar pra lua. São imagens que a gente pode, de repente, fazer uma conexão, né. São coisas que quando a gente se aprofundar mais no lobo, em futuros episódios, a gente vai além, né? E por fim, a gente tem a imagem do psicopompo. Isso que eu acho muito legal, que eu gosto muito de psicopompos, e a gente tem muitas imagens do cachorro, né, e do lobo nisso. É interessante já deixar claro aqui que muita gente confunde achando que o Cérbero é um exemplo disso, mas o Cérbero não entra como um psicopompo porque ele não te guia. Por mais que ele esteja relacionado com morte, que ele vive lá, ele na verdade até é um obstáculo. É o Hermes que leva você até lá. O Cérebro ele não entra nisso daí. Mas a gente tem outros cachorros psicopompos, como o Anubis, por exemplo. Ele é um melhor exemplo disso daí. O que eu acho legal, vendo o cachorro como psicopompo, porque a gente pega o cachorro e o cavalo, são seres psicopompos. E são seres que sempre esteve bem próximo do homem, seja usando como montaria ou como ajudante, né? Ajudante de caça, tudo que aí no caso é o cachorro. Então, são animais próximos do ser humano que ajudam ele a guiar. E a gente vê como o ser humano é perdido, porque todo animal que está próximo ali, ele usa como psicopompo para poder guiar. Então, essas são as imagens que a gente foi vendo aí de padrão, né? Que a gente vê repetindo no mundo inteiro, como fera, como cão de guarda, como ajudante, como devorando o sol e a lua, ou então como psicopompo. O cachorro, o lobo em diversas culturas com papéis que se repetem em alguns casos. Interessante isso dos cães serem guias, né? Porque da onde a gente tirou a ideia de que os cães vão levar para algum lugar, né? Que eles também não se perdem, né? É por isso que eu falei, o ser humano, ele é todo perdido. Então, qualquer animal que consiga se virar melhor, vai usar para guiar. Mas é bem interessante ver todas essas imagens e ver o quão é aprofundado. Como eu falei no início, esse episódio ia ser algo tranquilo, sabe? Vou fazer meio de brincadeira, assim, sabe? Me divertir pesquisando. Claro, me diverti pesquisando. Mas quando eu fui pesquisando, caramba, não acaba mais. Não acaba, sabe? Ouvinte, alguns aqui a gente passou só por alto para poder ter bastante exemplos. Mas tem muito exemplo. Muito, sabe? Dependendo da pauta, a pior parte dela não é nem a pesquisa, é o que você vai tirar. O que você não vai colocar. Sim.
né? Fazer o corte ali do que você não vai colocar. Então, ouvinte, como eu falei aí, faltou muito exemplo, porque tem muitos exemplos mesmo, né? Então, fica à vontade aí de citar outros que tenha. Mostre esse episódio pro seu cachorro aí, deixa ele feliz aí. Só não fala que cachorro não existe, como a gente falou no início, né? Senão vai criar uma crise nele. Mas fica à vontade aí. Espero que tenha gostado desse episódio aí. Quem sabe no futuro a gente faça aí de gatos também, né? Vamos ver, não sei, talvez, não sei. Vocês têm que me convencer a falar sobre gatos. Essa aí você deixa para os curitibanos da equipe fazerem, que eu ouvi falar que eles gostam muito de gatos. Mas esse deck foi feito pessoalmente aí que todo mundo em quarentena, então tinha que fazer um episódio aí sobre os nossos colegas de trabalho, né? Que agora é tudo colega de trabalho, porque tá o pessoal trabalhando em casa, então quem tem cachorro tá com colega de trabalho. O meu colega de trabalho é aquele que não faz nada, que vem, me acorda cedo e fica aqui dormindo no escritório. Mas é isso, ouvinte. Fica à vontade aí de comentar. Passa outros exemplos aí. Como falei, falta muita coisa aí para se aprofundar. E vamos ver no futuro aí fazer outras pautas com esse simbolismo, né? Com essa imagem aí do lobo, do cachorro, que dá para se aprofundar bastante nisso. Esse foi focado em te mostrar alguns exemplos aí. Espero que tenha gostado aí e até mais.